Bom dia. Bom dia. Hoje iremos corrigir a revisão. Bom dia. Bom dia, Ana Gabriela. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Queridos, eu peço que se vocês identificarem algum aluno que não seja de sala, me avisar, tá bom? Bom dia. E se alguém tiver dificuldade para entrar também em sala, vocês me avisem, por favor. Bom dia, bom dia. Bom dia. Hoje eu vou fazer um pedido aos senhores e às senhoras que não fiquem conversando no chat, tá? Hoje nós vamos estar corrigindo a revisão, então quero todo mundo prestando muita atenção, microfone e câmera desligado, nada de ficar conversando com microfone e câmera, tá bom? Então todo mundo hoje prestando muita atenção, nada de gritar no microfone quando for sair de sala, viu, Misael? Então, hoje eu quero todo mundo prestando muita atenção. Nós vamos estar fazendo a correção, da revisão, tá bom? Estou aguardando os colegas entrarem, já podem pegar aí a revisão. A revisão vocês têm que me enviar ela até sexta-feira às 14 horas, que vai valer 2 pontos, tá bom? Bom dia a todos que estão entrando. Hoje vamos estar fazendo a correção da revisão que eu mandei para vocês, pedi para vocês fazerem, tá bom? Então, hoje eu quero ninguém conversando em chat, discutindo em chat, tá bom? Então, todo mundo prestando atenção na revisão, que eu vou estar corrigindo. Vocês já eram para ter feito, eu mandei lá pedir para vocês fazerem. Lembrando que na prova multi de vocês vai cair todo o capítulo 5, multi não, desculpa, bimestral, vai cair todo o capítulo 5 e o início do capítulo 6. Eu coloquei as páginas ali. Bom dia, obrigado, Igor, para você também, meu amor. Eu coloquei todas as páginas, todo o capítulo 5 e até a página 42, se eu não me engano, que eu coloquei, do capítulo 6. E está na revisão também, tá bom? Bom dia, bom dia. Vamos estar corrigindo hoje a revisão de vocês, tá bom? Hoje nós vamos estar corrigindo a revisão que eu enviei para vocês. Arthur, depois colocar foto, tá, amor? No seu perfil aí. Bom dia a todos. Às vezes demora um pouquinho para vir chegar a solicitação até a mim, tá? Então acaba demorando um pouquinho. Mas eu aceito todo mundo. A revisão é para entregar sexta, mas a revisão é para fazer hoje. Para hoje, eu escrevi lá para vocês, né? Que era para fazer, para corrigir hoje. Era para fazer para corrigir hoje e entregar até sexta, porque hoje é a nossa última aula antes da prova, então não tenho como corrigir, ok, Ana Luísa? Bom, então a gente tem que corrigir a revisão antes com vocês, tá bom? Da prova. E eu vou estar liberando a correção na sexta-feira após as 2 horas. Ué, gente, se entregar antes aí que tem os 2 pontos mesmo. É até sexta-feira. Pode ser até ontem, quem entregou já está valendo, né? É até sexta-feira. Sexta-feira é o último dia para entregar. Pode ter entregue ontem, hoje. Alexandre, eu tenho que ver porque eu recebo muita coisa, tá bom? Eu recebo coisa demais. Aí eu tenho que ver, eu vou sentar hoje para dar uma olhada. Ok, quem já enviou, vocês podem ter certeza que está lá na sala, quem enviou pela sala, quem enviou por e-mail também está lá. Não se preocupem não, tá bom? Qualquer coisa. Rafaela, eu não. Você mandou o e-mail hoje, meu amor, ou foi ontem? Eu estou recebendo muito e-mail hoje que eu vou sentar para olhar os e-mails de ontem, tá? Até sexta-feira, 14 horas, vai valer 2 pontos. Porque ontem, então eu vou olhar hoje, tá, Rafaela? Mas deve ter recebido sim, eu recebi bastante e-mail, tá bom? Vou dar uma olhada. Qualquer coisa eu te aviso.
Pessoal, bom dia a todos que estão entrando. Nós vamos estar corrigindo a revisão. Alguns colegas perguntaram: a revisão é para entregar até sexta-feira? Sim, mas como eu já tinha dito lá, por nada, Ju. Como eu já tinha dito lá para vocês, era para ter feito, para a gente corrigir hoje, porque hoje é a nossa última aula antes da prova. Depois da prova a gente tem mais uma aula que a gente vai estar, inclusive, aí, terminando de corrigir as questões do capítulo 6. Tá? Então, se vocês viram a prova de vocês, é capítulo 5 e o início, o comecinho ali do capítulo 6. Só algumas páginas, inclusive, estão na revisão. A revisão de vocês, se vocês repararam, foram algumas questões repetidas, né? Foram 3 questões mais especificamente repetidas. Na hora que eu estava digitando, não sei o que aconteceu, elas duplicaram. Então, teve 2 ou 3 questões que duplicaram, foram repetidas. Não precisava ficar respondendo a mesma questão o tempo todo, não, tá, gente? Se eu não me engano, foram 3 questões que foram repetidas, tá? E teve uma questão, Matheus, desliga a câmera, por favor, Matheus. Obrigada. Microfone também, Matheus. Ok. Gente, é o seguinte, hoje é revisão, então hoje nada de ficar conversando no microfone, ficar conversando, bom dia, Matheus, ficar conversando em chat, tá? Nada de ficar com conversas. Hoje é dia de revisão, não quero briga em chat, então fica conversando coisas que não precisa no chat, acaba dando o quê, gente? Briga. Então nada de ficar conversando coisas que não precisam no chat. Eu vou estar projetando as perguntas, bom dia, de 3 em 3 a princípio. Então, eu faço de 3 em 3 e de acordo com que eu acho que tem que minimizar essa sala, parece que os convites não chegam quando tá. Bom dia. Então, assim, eu vou estar fazendo aí de 3 em 3 e volto na sala para ver se vocês têm alguma pergunta. Eu não fico abrindo o chat. Online. Pode fazer a revisão no caderno ou pode digitar a revisão, tanto faz. Desde que esteja legível, quando vocês tirarem a foto, me mandar as respostas, tá? Então, mandem direitinho lá as respostas, tá bom, Nicole? Sim, sim. Pode ser ou digitado ou no caderno. Sim, estou gravando a aula, Igor. Essa aula também eu vou fornecer para vocês sexta-feira, juntamente com o Por Nada. Para mandar no Classroom. A revisão é no Class, tá? A revisão é no Class. A não ser se tem um aluno que não dá conta de mexer no Class. A prova, eu não lembro o dia da minha prova. As provas começam amanhã, né? Se eu não me engano. Ou é sexta, não lembro. Mas as minhas provas, se eu não me engano, é 29 e 30. 29 eu não lembro se é de vocês, uma coisa assim. Bom, tem lá no calendário de vocês. Sexta, né? Ok. Então começa sexta-feira a prova de vocês. Vamos lá para a revisão agora. Caso algum colega solicite a entrada de sala, eu vou estar minimizando para aceitar. Bom, se alguém tiver algum problema para entrar também, vocês me avisam. Agora é a hora de desligar os microfones, câmera, nada de estar conversando em chat, tá? Eu vou tirar ponto de quem estiver conversando em chat. Então, eu vou minimizar que tem gente solicitando entrada em sala. Quero ninguém conversando aí em chat. Eu vou minimizar quando tiver 3 questões e volto para ver se tem alguém pergunta. Então, vamos lá. Primeira pergunta. A população brasileira sempre foi predominantemente urbana? Você vai colocar sim ou não, vai explicar. Então, não. Até a metade do século XX, a maior parte da população do Brasil era rural. Né, gente? Para a realidade hoje de vocês, é até um pouco difícil conceber, imaginar que a gente tinha grande parte da nossa população vivendo na zona rural. Primeiro que nossa população era bem menor, não era 200 milhões que a gente tem hoje, né? Era bem menos pessoas. Nós já tivemos 60 mil, 70 mil, né? Milhões, aliás, assim, mas não tivemos o que temos hoje. E era mais, bom dia, e era mais uma população rural. Então, as pessoas viviam mais no campo da cidade, mesmo porque nós não tínhamos tantas cidades assim, tá? Professora, passou a resposta rápida, eu não consegui copiar. Na verdade, vocês têm que responder até sexta,
e me enviar, né? Então, todas as respostas que eu estou projetando aqui tem no livro de vocês. E lembrando, foram 3 perguntas repetidas. Na hora que eu estava digitando, eu não sei o que aconteceu, elas repetiram. E não preciso ficar respondendo a mesma pergunta 2 vezes. Bom, continuando. O que é a rede urbana? Essas daí todas são no capítulo 5. Quando chegar nas no capítulo 6, eu falo para vocês. A rede urbana é a ligação formada pelas cidades que se relacionam e criam vínculos, umas com as outras, interligadas por meio de vias de transporte e comunicação. É a rede urbana ali, por exemplo, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, né? Então ali eu tenho as rodovias, eu tenho, enfim, interligando aí. Então isso aí é uma rede urbana. Todas essas respostas estão no livro de vocês. As primeiras respostas, essas primeiras que eu estou dando, está no capítulo 5. Mais uma vez eu peço não ficar conversando em chat, não ficar com câmera nem microfone ligado. Todo mundo prestando atenção aqui na revisão para a hora da prova. Mesmo a prova sendo de consulta, tem aluno que ainda não consegue tirar nota porque não presta atenção. Então, vão marcando as respostas no livro de vocês, vão corrigindo aí quem fez, quem não fez vai prestando atenção, vai marcando para poder fazer depois, tá bom? Então, vamos lá, próximo. Explique o que são metrópoles. São as principais cidades de determinado território ou país. Principais cidades são as metrópoles. Metrópole de São Paulo, metrópole do Rio de Janeiro, metrópole de Belo Horizonte. Daí são as principais cidades de determinado território para isso. Né? São as grandes metrópoles aí. Mais de 1 milhão de pessoas, geralmente. Metrópole de Vitória. Então vamos lá, vou voltar para a sala para ver se vocês têm alguma pergunta. Houve uma conversa enquanto que eu saí, hein? Já falei que não quero vocês conversando enquanto que eu saio. Não, quem me enviou, Ana Luísa, não precisa me enviar novamente, não. Só corrigir, tá? A princípio vocês iriam fazer, normal. E depois que vocês me enviam, o slide, como eu falei para vocês, eu vou estar passando somente quando esgotar o prazo de me enviar as respostas. O prazo se esgota na sexta-feira às 14 horas. Gente, eu não vou ficar repetindo as respostas, é aquilo que eu falei, tá? Vocês têm que ter respondido aí. Eu estou conferindo com vocês, falando, depois eu vou mandar as respostas. A sexta-feira, depois das 14 horas. Vai ser sexta-feira até 14 horas, para estar me mandando. Na verdade, quando eu abrir agora aqui, vai mostrar de novo Metrópole, Guilherme. Na hora que eu abrir, vai mostrar de novo, tá? E aí, depois eu mando para vocês também sexta-feira, tanto essa aula gravada, aula de segunda e essa aula, quanto as respostas, tá bom? Mas vamos voltar lá então no slide. Você vai ver a resposta agora, Guilherme, porque quando eu volto, gera a última resposta de novo, tá? Vamos lá? Então tá aí, Guilherme, a resposta são as principais cidades de determinado território ou país. Daí tá lá no livro com as mesmas palavras, aonde está escrito lá no livro que são as metrópoles, estão com as mesmas palavras, tá bom? Não tem nada diferente, são as mesmas palavrinhas que estão aí, são as que estão lá no livro. Não modificou nada, nem uma vírgula. Tem uma outra pergunta aí que, na verdade, ela foi elaborada, eu vou mudar, depois eu não mudei aqui, porque eu quis deixar igual estava aí, um pouquinho errada, então depois eu vou falar como vocês podem modificar ela. Vamos para a próxima. Explica o desemprego. É essa, gente? Não é explica o desemprego, é explique as consequências do desemprego. Eu não sei o número sequencial das perguntas, mas vocês escrevam nessa daí, todo mundo arruma aí, não é explique o desemprego, é explique as consequências do desemprego. Tá? É porque na hora de escrever lá, ficou faltando um trechinho. Depois eu esqueci de arrumar e ficou assim.
Então, explique as consequências do desemprego. Então, vamos à resposta? O desemprego é um dos fatores relacionados ao crescimento das ocupações irregulares e invasões. Ele também está associado ao aumento no número de pessoas marginalizadas que vivem na rua. Então, é assim, explique a consequência. Eu estou repetindo várias vezes para vocês arrumarem. Eu não lembro o número, mas quem está com lápis, borracha, o livro aí, anota rapidinho. Explique as consequências do desemprego. Ou aponte, ou explique, deixa eu explicar, porque como já está, expliquei, as consequências do desemprego. Aí está aí, o desemprego é um dos fatores relacionados ao crescimento das ocupações regulares e invasão. Ele também está associado ao aumento do número de pessoas marginalizadas que vivem na rua. Então, explique as consequências do desemprego. Ficou assim, explica o desemprego, ficou muito vago isso aí. É o desemprego uma pessoa que não tem emprego. Então, explique as consequências do desemprego. Então, ficou errada essa pergunta. Eu não quis escrever a certa aqui, porque um de vocês está assim, então eu queria chamar a atenção para vocês escreverem a certa. De novo, explique a consequência do desemprego. Porque quando eu cobrar na prova, se for para me cobrar, eu vou cobrar como consequência do desemprego. Tá? Então, arrumem aí. Professor, eu vi alguém falando aí, a minha revisão está no celular, não tem problema. Vai escrevendo aí 1, 2, porque eu fui passando, eu não coloco numeração aqui no meu. Mas aí vocês vão escrevendo aí as perguntas e pega o livro, quem está sem as perguntas, e vai marcando aí no livro de vocês. É lógico que eu não vou indicar as páginas aqui, é do capítulo 5, mas é sequencial, né? Eu vou falando aí, se vocês forem procurando, tá praticamente uma página atrás da outra, tá? Então, o desemprego vai causar aí falta de moradia, porque se eu não tenho dinheiro para pagar aluguel, dinheiro para comprar um imóvel, eu vou ficar sem moradia, eu vou ter que acabar tendo que invadir. Pessoas marginalizadas, né? Aquelas pessoas que não conseguem trabalhar, que estão sem emprego, acabam ficando aí à margem, marginalizada à margem da sociedade, né? Não tem onde morar, geralmente não tem o que comer, ou tem que trabalhar em subempregos, enfim, acaba gerando também violência, aumentando a violência. Então, explique as consequências do desemprego, ok? Vamos para a próxima. O que é a favelização? Vamos à resposta. É um processo que ocorre quando há crescimento do número de pessoas que vivem de forma irregular em moradias precárias e impróprias. Então, esse daí é o processo de favelização. É um processo que ocorre quando há o crescimento do número de pessoas que vivem de forma irregular em moradias precárias e impróprias. Moradias precárias ou impróprias. Então, aí vai haver a chamada favelização. Vou voltar para a sala só um minutinho. Eu não vou ficar voltando sempre, não, tá? Porque senão a gente perde muito tempo. Para ver aí se tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre aí as perguntas que eu respondi até agora. Conseguiram arrumar lá a questão do desemprego? Print de respostas, gente, é para você estar mais preocupado em corrigir do que ficar tirando print, hein? Cuidado, prestar atenção. Essa aula de hoje será postada, como eu já falei para vocês, na sexta-feira, depois das 14 horas, porque vocês têm sexta-feira até 14 horas para mandar lá no Google Meet, lá no Google Meet, lá na Google Sala, tá? As respostas, ou seja, o questionário aí que eu passei para vocês de revisão, tá bom? Sim, tudo bem, tranquilo. Tranquilo. Vamos voltar lá para a sala? A favelização, quando eu abrir, ela já volta normal, tá? Quando eu abro, já volta normal. Lembrando, todas essas respostas estão no livro de vocês, com as mesmas palavras,
que eu estou escrevendo aí são as palavras que estão lá no livro de vocês, tá bom? O processo que ocorre quando há o crescimento do número de pessoas que vivem de forma irregular em moradias precárias e impróprias. Então, tudo isso daí está no livro de vocês com as mesmas palavras, isso aí ainda do capítulo 5, tá bom? Eu estou indo, e não estou indo muito devagar, gente, porque eu quero passar por todas as perguntas até encerrar a nossa aula. Como eu falei, vocês já tinham que ter respondido, agora era só para estar corrigindo, ver se fez certo. Depois vocês têm até sexta-feira às 14 horas para me enviar. Depois às 14 eu disponibilizo para vocês a aula e disponibilizo para vocês as respostas. Bom? Então vamos lá. Explique a poluição atmosférica. Está relacionada à emissão de gases poluentes, como aqueles que provocam o efeito estufa antrópico. Antrópico feito pelo homem, tá? Porque tem um efeito estufa natural, esse antrópico é aquele efeito estufa feito pelo homem. Ou está relacionado à emissão de gases atmosféricos, né? Então, essa daí é a poluição atmosférica. Essa daqui não está tão idêntica que está no livro, mas é basicamente isso daí mesmo. Eu acho, deixa eu ver se eu peguei idêntica que está no livro aqui. Mas eu acredito que não. Não, é igual está no livro mesmo. Essa está igualzinha que está no livro de vocês. Mesma resposta, mesmas palavras que está lá no livro de vocês, tá bom? Vamos para a próxima. Não vai dar tempo. Explique a poluição hídrica. Se dá principalmente em razão da falta de coleta de resíduos de maus hábitos de pessoas que não dão o destino correto ao lixo, jogando nas ruas ou em rios, além de problemas de saneamento básico, como a ausência de eficiência na captação e no tratamento do esgoto. Então, quando eu não tenho saneamento básico, o que acontece? Esse esgoto ele vai direto para o rio. Muitas vezes o rio está ali próximo e vai poluir esse rio. Ou mesmo jogar lixo, né? Então, a gente vê aí um rio extremamente poluído, o Tietê. O Tietê sempre foi assim? Não, tem uma parte do Tietê que fica em Minas Gerais que não é poluído igual aquela parte que está em São Paulo. Então, o Rio Tietê é o maior exemplo de poluição hídrica. Por quê? Porque ali se joga muito lixo, né? Se joga ali tudo quanto é tipo de lixo, se joga no Rio Tietê, além de muitas vezes jogar esgoto também. Então, o rio ficou extremamente poluído. Professora, tem como recuperar esse rio? Tem. Na Itália, tinham vários rios parecidos com o Tietê que foram recuperados, só que isso leva tempo, dinheiro e muito esforço. Então, tem que ter tudo isso: tempo, dinheiro e esforço, para que possa limpar esse rio. E fiscalização, né? Porque não adianta ir lá limpar o rio, depois de uns anos o rio está a mesma coisa de novo. Então, tem que se ter uma pessoa assim, responsável por estar limpando e por querer limpar aquilo, né? E com a ajuda da população também, porque não adianta só um governante falar, vou limpar o Tietê e a população não colaborar, né? Então, eu vou deixar aí um pouquinho, essa daí é a maior. Tô vendo aí que tem alguns aí lindinhos tirando print, né? Na verdade, vocês tinham que ter respondido e me enviado. Na verdade, tem que me enviar até sexta, mas alguns já tive, eu coloquei lá, eu frisei, responder, não esquecer de responder, né? Mas pelo jeito não responderam. Professora, Quem está falando? professora, Quem está falando? Maria Eduarda Ferreira Nunes. Fala, Maria Eduarda, pode Maria falar. Eduarda Ferreira Nunes. Ok. Que dia que essa aula será postada? Que? Qual o dia que essa aula será postada? Porque Sexta-feira. Que? Porque algumas questões da resposta eu não consegui copiar. Sim, mas você tem que responder procurando no seu livro, tá, meu amor? E me mandar. Até sexta-feira. Essa aula só vai ser postada depois que eu já tiver recebido, ou seja, sexta-feira após as 14 horas, porque vocês têm que me mandar a resposta até as 14 horas, tá? Bom dia, Atos. Tentar entrar na aula mais cedo, viu, Atos? Então, sexta-feira, depois das 14 horas, que é o horário, o prazo que vocês têm aí
para me mandar, tá bom? A revisão respondida. Aí depois disso eu vou mandar tanto esse slide com as respostas, quanto a aula postada, tá bom? Mas todas as respostas tem no livro de vocês, tá, gente? Então vocês têm que me mandar todas as respostinhas. Mesmo se estiver errado, não tem problema, mas tem que me mandar, tem que responder direitinho e me mandar. Não esqueça, tá bom? Atos, você que entrou agora, nós estamos corrigindo a revisão bimestral, tá? Nós estamos aí corrigindo a revisão bimestral. Tentar entrar em aula mais cedo. Vamos continuar. Explique a poluição visual e sonora. Poluição visual ocorre quando há um exagero na quantidade de anúncios ou painéis espalhados a ponto de causar desconforto às pessoas. Vocês às vezes estão andando de carro aí com os pais de vocês, ou andando a pé, ou andando de ônibus, a gente vê o quê? Várias outdoors, que a gente chama, várias aquelas placas enormes, muitos deles até como se fosse televisão, passando imagens. Então, aquilo ali acaba atrapalhando muitas vezes as pessoas, mesmo os motoristas, acaba distraindo, né? Poluição sonora é produzida pelo excesso de barulho provocado por fábricas, automóveis, aviões, etc., causando irritabilidade e estresse, além de problemas auditivos, né? Essa poluição sonora aí, nós que vivemos na cidade sofremos muito com ela, né? Seja o som de carro, barulho de carro, barulho de avião, enfim, fábricas às vezes fazem muito barulho. Então aí nós temos a poluição sonora também. Então, essas duas aí, as respostas, como eu falei para vocês, tem no livro de vocês, tá, gente? Por isso que é bom vocês estarem sempre com o livro do lado, corrigindo, que dá para marcar lá no livro, onde está falando sobre os tipos de poluição. Isso daí ainda está no capítulo 5, tá bom? Isso daí ainda está no capítulo 5. Então, reforçando o que eu respondi para a colega de vocês, essa aula, o slide será liberado para vocês na sexta-feira, tá? Na sexta-feira, após vocês me enviarem. Vocês têm até sexta-feira, às 14 horas, para estarem me enviando lá na sala Google esse questionário respondido. Vai valer 2 pontos. Eu só vou receber até às 14 horas da sexta-feira. Depois das 14 horas, eu vou estar lá para 14h30 aproximadamente, eu vou estar liberando para vocês essa aula nossa gravada e vou estar liberando para vocês o slide com as respostas, tá bom? Então não se preocupe, vocês não vão ficar sem a resposta. Quem não está conseguindo pegar as respostas, vão pegar a resposta depois quando eu enviar. Mas aí eu já vou ter fechado para receber, para ganhar nota. Aqueles que me enviar depois vão receber uma mensagem falando: essa atividade foi enviada após o horário de prazo. Não valerá nota. Entendeu? Então tem que mandar até as 14. Enviou depois das 14, chegou depois das 14 horas de sexta-feira, eu não recebo mais. Aliás, eu recebo, mas não vai valer nota, tá bom? Então vamos para a próxima, senão a gente fica muito tempo parado. O que é a indústria de base, ainda do capítulo 5? É aquela responsável pela transformação de matérias-primas para a produção de mercadorias. É a base, né? Para outro tipo de mercadoria. Exemplo, indústria de placa de ferro, que é a base para fazer carteiras de ferro, para fazer carros, enfim, para fazer alguma coisa. Então, é a base para outras indústrias, né? Aquela responsável pela transformação de matéria-prima para a produção de mercadorias. Bom, então essa aí é a indústria de braço. Mais uma vez, reforçando para vocês, todas essas respostas estão no livro de vocês. Nesse caso aqui, capítulo 5. Vai cair o capítulo 5 todo e o início do capítulo 6. Estudem pela revisão e também estudem pelo livro. Estudem mais pela revisão, mas não deixem de estudar também essas mesmas perguntas e o que envolve tudo que está nessas perguntas aí. É como se fosse um mapinha para vocês estudarem, né? Então estejam aí com o livro e com a revisão para estar estudando. Então, que é a indústria de base é aquela responsável pela transformação de matérias-primas para a produção de mercadorias. Lembrando de novo, não consegui responder, professora, copiar a resposta, errei e não consegui. Depois eu vou estar enviando isso para vocês, tá bom?
Aí, mas todas as respostas são no livro de vocês, com as mesmas palavras que eu estou escrevendo aqui. Vamos para a próxima pergunta. Explique o que são as indústrias intermediárias ou de bens de capital. Aquelas que produzem máquinas e materiais serão utilizados por outras indústrias, né? Então, aí, por exemplo, o trator, pode-se dizer assim, vai ser utilizado na agroindústria. Deixou de produzir, né? Bem intermediário. Parece que alguém falou na sala ou foi só impressão minha? Então, aquelas que produzem máquinas e materiais que serão utilizados por outra indústria, tá bom? Isso daí também ainda é do capítulo 5. Essa resposta ainda é do capítulo 5, tá? Essa resposta vocês ainda lá, na parte que fala de indústria, vocês ainda encontram no capítulo 5. Vamos para a próxima. Cite alguns dos elementos que incentivam a localização de uma indústria. Lá no livro de vocês, esses elementos estão nos quadradinhos bem grandes. Mercado, eu nem pedi para explicar, só pedi para citar. Então, mercado consumidor, mão de obra, matéria-prima, incentivos governamentais. De alguns elementos que incentivam a localização de uma indústria. Mercado consumidor, mão de obra, matéria-prima, incentivos governamentais. Daí estão ainda no capítulo 5, e se vocês observarem, essas perguntas elas estão em sequência, as respostas nas páginas do livro, para facilitar mais ainda para vocês. Então, estão em sequência. Você vai achar uma lá na primeira página, vai para outra para a segunda, e assim vai. Está em sequência, está sequencial as respostas, para facilitar mais ainda para vocês, tá bom? Então, tem alguém com o microfone aberto. Deixa eu voltar aqui na sala, que eu consigo ver pelos alunos. É por causa que teve umas perguntas que eu não consegui copiar. Não, eu vou mandar só depois. De novo, isso. Quem não copiou tem que procurar a resposta no livro. Na verdade, vocês já teriam que ter respondido. As perguntas, teve umas perguntas que eu não consegui copiar. Mas as perguntas eu enviei, meu amor. Perguntas foram enviadas ontem pela manhã no Meet. Você não pegou? Quem está falando? Alexandre. Alexandre, ontem eu enviei isso aí lá na sala Google. Você não pegou lá, não? Tá. É porque eu não entrei ontem, só para... Pois é. Já era para ter feito, inclusive. Isso. Pergunta, Maria Eduarda, você tem que copiar para me enviar, tá? Quando for enviar, tem que estar com as perguntas. Não é só resposta. Ok, ó. Vamos lá, gente, vamos continuar. As perguntas, quem aí ainda não entrou lá na sala Google, as perguntas estão lá. Inclusive, mandei e pedi para vocês responderem para estar corrigindo comigo hoje. Vamos prestar mais atenção, hein, amores? Entrar lá na sala sempre. Eu sei que ontem não tinha aula de geografia, mas eu postei isso aí ontem às 7h30, que eu postei isso aí para vocês ontem, de manhã, bem cedo, exatamente para vocês verem. Eu já tinha avisado na segunda-feira que eu iria postar na terça para vocês fazerem. Então, prestar mais atenção. Tá? A pergunta não precisa estar copiando, que está lá. As perguntas estão todas lá. Lembrando que tem 3 perguntas lá repetidas, tá? Então, vamos para a próxima. O que é infraestrutura? Ainda do capítulo 5. É o conjunto de elementos necessários ao andamento das atividades humanas. Exemplo, rodovias, vias. Gente, eu vou ter que ir um pouquinho mais rápido, tá? Porque senão não vai dar tempo de eu passar por todas as respostas. Então, infraestrutura é o conjunto de elementos necessários ao andamento das atividades humanas. Por exemplo, as rodovias, né? Aí, a rede de água e esgoto, tudo isso é infraestrutura. Tá bom? Lembrando, essa resposta está no livro de vocês. Então, está tudo no livro de vocês. Vamos para a próxima. O que é população absoluta? Isso aí já é do capítulo 6. Logo no começo do capítulo 6 tem isso daí. Quantidade total de habitantes de uma localidade. Exemplo, o Brasil tem 209 milhões de habitantes. Isso daí é a população absoluta.
Isso daí é a população absoluta. Então, lembre-se, isso daí está no livro de vocês, no capítulo 6. Abriu o capítulo 6, vocês vão se deparar com população absoluta. Não tem erro nisso daí, não. Tá? Pergunta, mais uma vez, estão lá na sala Google. As perguntas estão lá na sala Google. Bom, se eu não me engano, uma das respostas, uma das perguntas que foram repetidas foi essa, da população absoluta. Então, tem 3 perguntas lá que elas duplicaram. Na hora que eu mandei, eu não sei o que aconteceu, duplicaram. Foram duplicadas. Não precisa de responder 2 vezes a mesma pergunta. Próxima. O que é população relativa também está lá no capítulo 6, logo no começo. Corresponde à densidade demográfica, o número de habitantes em relação à área ocupada. Habitantes por quilômetros quadrados ou habitantes ponto barra quilômetros quadrados, que é mesmo que dá na mesma, tá? Deixar aí um pouquinho. Essa daí é do capítulo 6. Vocês viram lá quando eu passei o conteúdo para vocês, é todo o capítulo 5, que a gente já trabalhou faz tempo. E o comecinho do capítulo 6, que nós começamos a trabalhar semana passada, só alguns conceitos aí básicos que vocês precisam estar mais atentos. Reforçando novamente, eu vou estar recebendo até sexta-feira, às 14 horas, a revisão. Então, até sexta-feira, às 14 horas, a revisão. Estejam atentos. As perguntas estão lá na sala Google de vocês, tá bom? Estejam sempre muito atentos. Já teve aquelas expressões que eu recebi valendo 2 pontos da multi, e agora essa revisão valendo 2 pontos, né, da bimestral. Também tem a pontuação dos livros, capítulo 4 e 5, que vocês me mandaram, atividades e caderno de atividades. Vamos lá, vamos para a próxima. O que é expectativa de vida? Corresponde a uma média estatística de longevidade. Simplificadamente, seria o número de anos que se esperam que vivam, em média, os recém-nascidos de um local ou país em data determinada. Então, expectativa de vida. Esse também é do próprio capítulo aí, 6, né? Dentro do capítulo 6, a gente está terminando aí o questionário e a aula também. Então, esse aí é do capítulo 6. Então, fiquem atentos, porque às vezes eu vejo que vocês não prestam muita atenção nos recados que tem lá na sala. O capítulo 6 não vai cair todo, só vai cair até a página que eu especifiquei lá no conteúdo. Então, fiquem muito atentos a isso. O capítulo 6 não vai cair todo. Inclusive, se baseiem aí por essa revisão para vocês estarem estudando. Se baseiem aí pela revisão para vocês estarem estudando. Estudem muito pela revisão e complete esses estudos pelo livro de vocês, tá? Estudem bastante. Professora. Quem está falando, aluno? É a Nicole da Alvi do 7º A. Ok, Nicole, pode falar, meu bem. As atividades do livro que você pediu para mandar, pode mandar até amanhã, né? Sim, eu estendi até amanhã para o 7º ano. Até amanhã, tá? Tá bom. Obrigada, Por professor. nada, meu amor. Então, gente, assim como a Nicole perguntou, reforçando as atividades do capítulo 4 e 5, né? 4 e 5, livre caderno de atividade, vocês podem estar enviando para o meu e-mail até amanhã. Por que não lá na sala? Porque lá na sala é muita atividade, parece que não dá para colocar tudo lá e vai ficar muito espalhado para mim achar. Então, manda para o meu e-mail, eu coloquei, destaquei meu e-mail lá no roteiro, tá? Para quem não sabe, ou quem esqueceu. Olhem, observe direitinho se o e-mail está certo, porque muitas vezes tem gente que passa o bimestre inteiro mandando atividade e não chega nenhuma atividade. O que acontece, gente? Eu não vejo a atividade, o aluno fala que mandou, manda o print, quando eu vou ver, o e-mail está errado. Então, preste muita atenção. Porque é muito e-mail, então não dá para me ficar confirmando como recebido. Tá? Aí só quando eu paro e fico anotando, porque eu vou anotando por semana os e-mails que eu vou recebendo, que eu vejo se chegou ou não. O que é a taxa de mortalidade? É um índice que reflete o número de mortes registradas, em média, por 1.000 habitantes, considerando determinada região em um período de tempo.
Então, aí é a taxa de mortalidade. Também do capítulo 6, tá bom? Tudo isso está no livro de vocês. Professor, eu não consegui copiar as respostas. Tudo está no livro de vocês. Não consegui corrigir a tempo. Tudo vai estar no livro de vocês, tá bom? E eu também vou estar mandando sexta-feira, só para lembrar, após as 14 horas, tanto a aula que eu estou gravando, quanto as respostas do slide. Vou estar mandando o slide também, tá bom? Então vamos lá. Eu acho que acabou. Sim, acabou. Vou voltar para a sala. Trabalho não. Na verdade, nós não vamos ter trabalho esse bimestre, nós já estamos encerrando, na verdade, o bimestre. O que eu passei foi revisões. O que eu passei para vocês, João Pedro, ok, mandou a revisão. O que eu passei para vocês foi a revisão. Trabalho. Não, trabalho eu não vou mandar não, tá, gente? No lugar de trabalho, eu cobrei as atividades do livro. Os professores de vocês, a maioria não cobrou as atividades do livro, tá? Então, no lugar do trabalho, eu cobrei as atividades do livro do capítulo 4 e 5, tá bom? Então, gente, nossa área se encerrou. Qualquer dúvida pode mandar lá no Meet ou no meu e-mail. Fiquem com Deus e obrigado pela participação de vocês. Tchau.